todos. Permito-me cumprimentar o Dr. Ciro Alves Brito, presidente da Abrange, Dr. Márcio Elias Rosa, nosso Procurador-Geral de Justiça, nossa conselheira Débora Ciossi, do CNJ, o Dr. Jaime Oliveira, presidente da PAMAGES, Dr. Scheibe, um dos anfitriões, demais autoridades e personalidades aqui presentes. Eu quero dizer inicialmente da minha satisfação e da minha honra de estar presente na abertura deste congresso importante que trata da judicialização da saúde no Brasil. Mas dizer logo de início que quando nós olhamos para esse fenômeno que vai ser tratado nesse congresso, nós temos que imaginar que o fenômeno é um pouco mais amplo, um pouco mais abrangente, porque, na verdade, nós estamos vivendo hoje no Brasil e, quiçá, no mundo, o fenômeno da judicialização das relações sociais em geral. Essa é uma parte do problema. Nós estamos vivendo um fenômeno que o sociólogo português Boaventura Sousa Santos chama de explosão de litigiosidade. Isso se dá no mundo e se dá no Brasil, e basicamente porque nesta era de direitos a que se referia o recém-falecido filósofo italiano Norberto Bobbio, o homem comum descobriu que tem direitos e bate às portas da justiça para buscar efetivamente esses direitos. Daí a multiplicação de demandas judiciais em progressão geométrica. Há um outro aspecto muito interessante e que se dá no mundo civilizado, mas também no Brasil, que faz parte do mundo civilizado, que é uma mudança na hermenêutica jurídica, na interpretação jurídica, na exegese jurídica. Umas expressões um pouco difíceis, mas significa o modo com que o intérprete vê o direito, de onde ele extrai o direito. Até um passado relativamente recente, o direito era extraído das regras jurídicas, das normas legais. Mas, de uns tempos para cá, passou-se a dar um grande valor aos princípios, aos grandes princípios universais do direito. A Constituição brasileira de 1988, que foi chamada pelo saudoso Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, ela não foi apenas muito pródiga em arrolar os direitos fundamentais, de certa maneira se inspirando na Constituição espanhola e a Constituição portuguesa, que tinham sido elaboradas logo depois de longos regimes de exceção, de autoritarismo, assim como aqui no Brasil, mas também é a nossa Constituição, nossa Carta Magna, uma carta muito pródiga em valores e em princípios. Então, os intérpretes do direito, sobretudo os juízes, as juízas e os juízes do Brasil, passam a extrair o direito não tanto mais das regras legais, das regras estritas, mas também delas, mas passam a valer-se dos grandes valores e princípios que integram a nossa Constituição, a Constituição de 1988. Isso ocorre em todos os campos em que se busca proteger direitos, sobretudo no campo da saúde, que é um direito fundamental. A nossa Constituição, logo no artigo 1º, arrola alguns valores básicos sobre os quais o Estado democrático de direito repousa. Então, o Brasil hoje é um Estado democrático de direito. Não é apenas um Estado de direito, onde se respeita as leis, mas é um Estado democrático, onde se respeita também a opinião pública.
É um Estado onde se transitou também de uma democracia meramente representativa, onde o povo era representado no poder por mandatários eleitos, mas também uma democracia em que o povo, conjunto dos cidadãos, em certas ocasiões, participa diretamente da gestão da coisa pública. Isso se dá no campo do meio ambiente, no campo da educação, no campo da saúde, se dá através de alguns instrumentos arrolados, por exemplo, no artigo 14 da nossa Constituição, que é o plebiscito, o referendo, a iniciativa legislativa popular, e em várias outras ocasiões. Então, o juiz, quando vai se debruçar sobre um litígio, quando vai buscar proteger direitos, ele, evidentemente, faz uma primeira leitura da legislação aplicável, mas busca também interpretar ou subsumir o fato à norma, como nós dizemos numa linguagem jurídica, busca subsumir o fato à norma a partir dos grandes valores e princípios da Constituição. Então, passa a levar em consideração esse grande valor que é fundante do Estado democrático de direito, que é a dignidade da pessoa humana. Esse é um dos pilares do Estado democrático de direito, dentre outros. Passa a valer-se, por exemplo, do princípio democrático, do princípio republicano, do princípio federativo, do princípio da razoabilidade, do princípio da proporcionalidade. Porque muitas vezes a lei tem lacunas. Não é possível resolver o caso concreto sob a apreciação do judiciário. Então, ele lança a mão desses grandes princípios. Alguns são princípios universais do direito, que vêm desde os tempos dos romanos, como, por exemplo, o pacta sunt servanda, os contratos devem ser respeitados, até estes particulares que estão inscritos em nossa Constituição. Bem, então, a primeira leitura que o juiz faz quando vai resolver um problema é no artigo 1º da nossa Carta Magna, e vai verificar qual é o valor principal hoje da nossa Constituição. É o princípio da dignidade da pessoa humana. Aí ele vai um pouco mais adiante, chega no caput, na cabeça do artigo 5º, e vê lá que existem alguns direitos fundamentais que se desdobram em vários outros. O direito à igualdade, o direito à segurança, o direito à vida, dentre outros, que se desdobram nos vários incisos do artigo 5º, numa série de direitos balizados por aqueles que estão consignados no caput, na cabeça do artigo 5º. No que concerne especificamente a saúde, nós vamos verificar que a saúde é também um direito fundamental do cidadão brasileiro. Mas ele não está localizado no artigo 5º da Constituição, que é aquele artigo principal que arrola os direitos fundamentais do povo brasileiro, mas ele se encontra num capítulo separado, bastante especificado, que tem início no artigo 196, em que se consigna, com todas as letras, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas, logo em seguida, no artigo 197, ele diz que as ações e os serviços de saúde fiscalizados, regulados e controlados pelo Estado, e também considerados fundamentais, podem ser prestados por terceiros, por pessoas físicas e jurídicas. E é certo isso. Eu acabo de vir da Universidade de São Paulo, onde proferi uma aula, toda segunda-feira eu dou aula, eu sou professor titular de Teoria Geral do Estado. Ainda hoje eu disse que o Estado, no século XXI, o Estado do mundo globalizado, não tem mais condições de assumir sozinho a prestação de todos os serviços públicos essenciais. Transporte, habitação, comunicação e também saúde precisam ser compartilhados com a própria sociedade.
Mas a nossa Constituição tem mais uma particularidade importante no que concerne aos direitos e garantias fundamentais, que é, de um lado, uma solução, mas, de um lado, é um problema também. É um dispositivo que não existe em todas as constituições dos mais distintos países, que é um princípio chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele está estabelecido no artigo 5º, inciso 35, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Isso significa que o cidadão, independentemente de qualquer intermediação, de qualquer estágio intermediário, de qualquer instância administrativa, pode recorrer diretamente ao Poder Judiciário. Ele foi multado no trânsito, recebeu uma multa de trânsito por excesso de velocidade, por estacionamento no local proibido, ele não precisa recorrer àquelas instâncias administrativas de discutir a multa. Ele pode ingressar com mandado de segurança diretamente no judiciário. Às vezes, uma multa de R$200 custa mais caro, né? Nosso procurador sabe muito bem disso, nosso procurador-geral. A multa de R$200, eu que militei muitos anos numa Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, custa talvez 20 vezes mais para ser cobrada via judiciário. Este é um problema, mas também é uma solução, porque o povo pode, independentemente de qualquer obstáculo, de qualquer barreira, bater às portas do judiciário e pedir uma satisfação aos seus direitos eventualmente lesados ou ameaçados de lesão. Bem, isso ocorre no campo da saúde. O juiz é obrigado a prestar a jurisdição. Não existe aquela hipótese do juiz, como pode ocorrer eventualmente no plano legislativo ou mesmo no plano do poder executivo. No poder judiciário, a execução, a prestação jurisdicional, tendo em conta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao qual eu me referi, do artigo 5º, inciso 35, ela precisa ser dada. É uma obrigação do magistrado. Então, ele precisa decidir. Ele pode decidir mais rapidamente, menos rapidamente, mas ele não pode se eximir de prestar a jurisdição. Isso em favor da cidadania, em favor do povo.